Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero gravar aqui 3 vídeos para a gente voltar a meditar sobre o assunto do episcopado, do presbitério, só que eu vou acrescentar coisas aqui para os irmãos. Tá aqui, ó, meu mapinha. Então é o seguinte, nós vamos fazer em 3 vídeos. Vão ser vídeos curtos, mas eu preciso fazer em 3 vídeos. Eu vou começar e terminar cada vídeo. No primeiro vídeo nós vamos falar sobre a desobediência da doutrina de Paulo, que é a doutrina de Cristo. Mas nós vamos revisar os textos para vocês poderem verificar como há desobediência sobre o Evangelho de Cristo. E é desobediência descarada. Não precisa ser um mestre, não precisa ser um teólogo para ver essas coisas que eu vou mostrar para vocês. No segundo vídeo nós vamos falar sobre como estabelecer presbítero na prática. E isso daqui é o mais difícil de falar, porque eu estou falando de fazer o que a gente está aprendendo na prática. E aí olha para tantas religiões, para tantas denominações, para tantos pastores insubmissos e até aqueles que vão querer obedecer, mas como é que vai fazer? Como que vai iniciar? Como que eu vou fazer isso? Sendo que eu não estou congregando e nem vou procurar uma congregação aqui. Não vou porque vão me jogar para fora. Na primeira semana, talvez no primeiro dia, vão me jogar para fora. E aí vocês vão aprender sobre isso, como estabelecer na prática. E aí vai precisar de dar alguns exemplos de novo sobre a lei e a lei da exceção, que eu acredito que muitas pessoas não entendem isso. E sobre a imposição de mãos, tá bom? Então vamos falar sobre o tema desse vídeo aqui, que vai ser sobre a desobediência do que Paulo ordenou para as igrejas. Eu tô com um texto aqui e eu vou procurar ler eles para vocês. Tomara que o vento não me atrapalhe tanto. Diz assim, deixa eu procurar aqui. Primeiro, vamos ver sobre o texto sobre o que Paulo recomenda para Timóteo, logo no capítulo 1. Timóteo do 1 ao 7, versos 18 e 19. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Você vê que tudo que Paulo vai falar aqui, que é para Timóteo ensinar, ele coloca no singular, como doutrina. Aí continua: nem se preocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, que o serviço de Deus na fé. E o serviço de Deus na fé é todas as coisas que ele fala dentro da carta, que ele vai falar que é o dever que ele encarrega a Timóteo. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. Não só falar que ama Jesus, é de um coração puro. E mais de quê? De boa consciência. Será que essas pessoas que desobedecem ao que está escrito e falam que ama Jesus, será que é um amor de coração puro? E tem boa consciência com o que está escrito? E de fé sem hipocrisia. Porque tem pessoas que dizem amar Jesus, a fé delas é hipócrita, não tem boa consciência. E o amor não procede da verdade. E Paulo já está falando isso daqui logo de início, porque tinha muitas pessoas ensinando outras doutrinas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala isso aqui. Deixa eu pôr aqui que o vento está me atrapalhando. Ele fala isso aqui no início da carta, e olha o que ele fala no... Peraí, vamos ver o verso 18 também. Os versos 18 e 19 são importantes, que eu acabei de falar
a frase, mas não citei o texto. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, porque muitos vão contrariar Timóteo, não somente pelo fato dele ser jovem, mas porque não vão querer obedecer o que Paulo, através de Cristo, está ordenando nas igrejas. E vocês vão ver por que eles não querem obedecer. Aí Paulo fala, combate um bom combate, porque vai ter que ter combate. A briga sobre como estabelecer o presbitério e restaurar aqueles 5 dons vai ser uma boa briga. Aí Paulo acrescenta, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Agora olha como Paulo termina a carta. É 1 Timóteo 6. Eu errei o verso aqui, por isso que estava me atrapalhando. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina, que está no singular, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeita malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade de fonte é lucro. Olha que interessante, só nesses textos aqui, Paulo escreve a carta falando para Timóteo que ele tinha um dever, que Paulo encarregava a ele. Porque se Paulo não encarregasse Timóteo desse dever e a carta provando que Timóteo poderia fazer essas coisas, Timóteo jamais poderia impor as mãos, escolher quem vai ser presbítero, organizar a igreja. Timóteo era jovem, mas sobre a supervisão do episcopo, que é Paulo, e com a prova da carta, e com os sinais e prodígios do Espírito e tudo aquilo que tinha, Timóteo poderia efetuar essa tarefa. Só que ia ter um combate, a briga ia ser boa, porque se fosse o próprio apóstolo Paulo em pessoa, já tinha briga. Olha lá para os Gálatas, olha para os Coríntios. Imagine então Timóteo. Então o dever de Timóteo era grande. Dá para entender o porquê do desânimo dele, registrado na segunda carta. Mas ele não abandonou Paulo, todos abandonaram, Timóteo não. Parece que Lucas também não. E 1 ou 2 outras pessoas não abandonaram. Então, irmãos, no final da carta Paulo fala que é para ensinar a doutrina, e no começo da carta e no final da carta ele sabe que tem pessoas que não vão concordar. E ele fala, se alguém não concorda com essa doutrina, é enfatuado, não sabe nada, tem aquela fé com hipocrisia, é um amor que não é de coração puro e não provém de boa consciência. E aí Paulo fala que essas pessoas vão de mal a pior. Compreendeu o início e o fim da carta? Entre o início e o fim da carta, você vai ver Paulo falando quem pode ensinar na igreja e quem não pode. No capítulo 2 ele falou que as mulheres não podem ensinar. E no capítulo 2 ele resolveu esse caso, provou pelo livro da lei. No capítulo 3 então, ele vai falar quem é que pode ensinar e como que se estabelece episcopos. Tem que ter todas aquelas credenciais que nós falamos em vários vídeos. Então, isso, através dessa mensagem, você vê claramente a desobediência do Evangelho de Cristo, não é? E aí, em 1 Timóteo 1,15, você vai ver que Paulo fala que essa doutrina é uma palavra fiel e verdadeira. Em 1 Timóteo 4, do 9 ao 16, ele vai falar de novo que essa doutrina é uma palavra fiel e verdadeira, digna, é uma palavra digna de aceitação. Tem que ser aceitada, sabe por quê? A gente não para meditar, porque se numa igreja tem episcopos qualificado, irrepreensível e que lidera a igreja, então certamente vai ter aqueles 5 ministérios, aqueles 5 diaconatos. Pessoas vão estar saindo das trevas indo para a luz, como ele falou em Efésios 4, como ele fala em outros pontos, quando ele toca nesse assunto. Então essa palavra é digna de aceitação. Aí quando chega, vamos ver aqui mais um ponto, em 1 Timóteo 4,
Isso também é um texto-chave para nós. 1 Timóteo 4, do 9 ao 16, diz assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Que palavra? Não é só o que ele vai falar para frente, é tudo que ele falou para trás também. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança em Deus, no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Para os homens serem salvos, precisa desse ministério da igreja. Bem ajuntado, bem vinculado por juntas e medulas. Como ele fala lá em Efésios 4, em Colossenses 2, em 1 Coríntios 12. Porque Deus, ele quer que os homens se salvem, especialmente os fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Já ficou registrado aqui, né? Timóteo vai ter que combater um bom combate. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, porque Paulo queria ir para lá. Só que enquanto ele não pudesse ir, Timóteo iria adiantando e fazendo as coisas. E já sendo treinado para ser um bom episcopo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Porque para ensinar primeiro tem que ler. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas. Quais? Tudo, a doutrina, a sã doutrina. Medita essas coisas e nela ser diligente. Não era só para ele ler as cartas de Paulo, era para meditar, ler também os profetas, as escrituras, e ser diligente em praticar, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então, irmãos, fica claro aqui que isso é um mandato para a igreja. Bom, o primeiro passo para restaurar é conhecer. Sem conhecimento, sem entendimento, você vai fazer o quê? Então, primeiro tem que conhecer. Aí depois, Deus vai vendo quem vai colocar em prática e quem não vai. E a prática não é apenas chegar e começar a fazer aquilo. Todas aquelas credenciais, elas têm que estar ali evidente no líder. Senão, não tem como fazer, botar em prática. A prática não é só entender. A teoria é importante. Porque se você não tiver a teoria, você vai fazer a prática como? Você vai praticar tudo que se faz hoje? Está errado. Então esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar especificamente sobre imposição de mãos. Não, vamos falar sobre como estabelecer presbítero na prática. Primeiro isso. É um assunto puxa o outro, tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.